minha aluna, tudo bem com vocês? Cá estamos nós para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Lorena Lima. Vamos lá ver o nosso conteúdo? Aula 33, eixo oralidade. Conteúdo, produção de texto. Habilidade, argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social com base em conhecimento sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes. Então, vamos lá para o nosso momento de estudar? Quando falamos em textos orais, é algo muito interessante de observar. Por quê? Porque a todo momento nós estamos produzindo textos orais, porque nós estamos falando, estamos nos comunicando, estamos produzindo sentido. E quando a gente chega à escola, como é? Como é o tratamento dessa fala em sala de aula? Será que estamos nos preparando para aprender, digamos assim, não aprender no sentido de que a gente entre na escola sem saber. Afinal de contas, quando nós chegamos à escola, nós já sabemos falar, porque aprendemos com os nossos pais, com os nossos familiares. Acontece que a escola ela vai ter que apresentar situações, vivências para você desenvolver essa oralidade. E o que é oralidade? Vamos ver no quadro? Oralidade, prática social interativa para fins comunicativos, fundada na realidade sonora nos diversos contextos. O que é essa prática social? Primeiro que eu convivo em várias situações, várias situações interativas e comunicativas. E em cada contexto desse, eu uso uma modalidade de fala diferente. Isso é importante. Por quê? Porque eu vou conviver em diversos espaços. Então, quando essa linguagem oral é usada? Em que situação? A linguagem oral está em diversos gêneros. Nas dramatizações, nos diálogos cotidianos, afinal de contas, a todo momento nós estamos falando. Nos debates, aí precisa de uma atenção melhor. Também em entrevistas diárias que passam na televisão ou em outras situações que a gente precisa entrevistar alguém. E também nas declamações. Qual o posicionamento enquanto fala em cada situação dessa? Como nos posicionamos diante da linguagem? Vamos ver aqui. É importante entender que o texto oral ele está dividido em texto espontâneo e texto planejado. Quando é espontâneo, como o próprio nome diz, conversa, gente. Conversa aleatória, quando você encontra alguém, conversa no dia a dia, com o familiar, com o irmão. E quando é planejado? Em situações específicas, quando? Em apresentação ou exposição oral. Em seminários, seminários você precisa de uma atenção maior, precisa planejar. Outra situação, entrevistas, conferências, discurso e debate. Então, são nessas três situações também em debate. E aí, minha gente, o que é interessante pensar? Como nós estamos nos planejando para esses momentos de fala? Como eu disse para vocês, há diversas situações em que essa oralidade precisa de uma atenção melhor. No nosso dia a dia, por exemplo, nós estamos a todo momento convencendo, argumentando, e aí a gente vai ver como nós estamos no nosso dia a dia usando essa modalidade de fala, que é a oralidade. Aliás, essa modalidade de língua, que é a oralidade. Vamos lá ver um vídeo agora. Papai, preciso comprar uma mochila nova. Aconteceu algo? As aulas iniciaram mês passado. Sua mochila está nova. Assim, compramos uma mochila que não é tão boa. A sua mochila é boa, sim. Pesquisamos antes de comprá-la. O que você pode me dizer? A que eu quero é impermeável. Tem alça acolchoada, tem uma estrutura que distribui bem o peso do material, o que não sobrecarrega a coluna, além de ser ajustável ao comprimento do meu tronco. Minha filha, a sua já é ergonômica, o que é fundamental para a sua saúde física e possui todas essas características que você falou. Tivemos essa preocupação. Mas ela é diferente das mochilas das minhas amigas. Não é da mesma marca nem da mesma cor. Não tem problema algum nisso. Tudo bem ser diferente. A marca não garante qualidade. Importante é se sentir bem e confortável. Desta vez não estarei na moda.
Perceberam como a menina quis argumentar para os pais e para a mãe? Ela não disse, eu quero uma mochila porque eu quero. Não, ela buscou argumentos, trabalhou a oralidade dela, para quê? Para convencer. Vamos observar mais uma vez essa argumentação. Primeiro, eu tenho aqui, a que eu quero é impermeável. Ela vai colocar aí várias situações, vários argumentos para dizer por que ela quer. Ela quer, na verdade, porque a mochila é impermeável, é acolchoada, tem estrutura que distribui bem o peso do material e que não sobrecarrega a coluna, além de ser ajustável ao comprimento do tronco dela. Ela diz isso para a mãe e para o pai. O que a mãe responde? A sua já é ergonômica, não é? Isso quer dizer o quê? Que já é fundamental para a saúde e possui todas as características que a menina falou. Então, os pais tiveram essa preocupação. E o que ela responde? Mas ela é diferente das mochilas das minhas amigas. Não é da mesma marca, nem da mesma cor. O que a gente observa? Que, na verdade, a preocupação dela era o quê? Era estar na moda. São situações comuns do nosso dia a dia. Vamos ver um outro exemplo também da fala espontânea, da conversa cotidiana. Vamos na tela. Olha só. Zezinho, você fez sua atividade de casa? Pois é, professor, não fiz, mas tem um motivo para isso. Não pude fazer minha pesquisa sobre as queimadas nas florestas porque meu computador pegou um baita vírus e esse vírus contaminou meu lápis, minha borracha, meu caderno e minha bolsa. Ou seja, é interessante essa tirinha da gente observar como o Zezinho conseguiu, aliás, tentou, mas a gente não sabe se ele conseguiu convencer o professor de o fato dele não ter feito a tarefa, tá? Vamos ver agora, gente, os textos orais planejados. Que textos orais são esses? Como que a gente se apresenta num texto oral planejado? Então, quais são os passos para elaborar uma apresentação formal? Primeiro eu tenho que pensar que é uma sequência organizada, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que observar? Primeiro, a fase de abertura, que tem que ser clara, objetiva e facilitar a apreensão. A postura corporal. O que mais? Observar as expressões faciais, gestos, movimentos corporais, se estão de acordo com a situação. O que mais? A fala, gente, é fundamental aqui também. Observar o tom, a intensidade da voz, para criar um clima propício para a interação com a plateia. A audição, em que momento você vai parar para ouvir o seu interlocutor e aí desenvolver a concentração, né? Concentração nas respostas e pensar aí numa escuta atenta. E o conteúdo, gente? É importante perceber a forma como as informações são passadas. Então, planejar a introdução, planejar como começar o tema, o desenvolvimento e depois a conclusão. Diferente da conversa espontânea, os textos planejados eles precisam de mais atenção, de uma preparação, de uma organização, de pensar como você vai apresentar o texto antes. Eu vou mostrar para vocês uma declamação de poema, que é um poema argumentativo, como nós usamos também a oralidade, também para protestar, também para falar coisas da realidade, também para argumentar. Vamos lá ver agora? Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone. A sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvem, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart. A declamação é um belo exemplo de como se posicionar oralmente num texto planejado. Por quê? Porque primeiro você precisa decorar, depois você vai ver a sua expressão facial, a sua postura, aí sim fazer a apresentação. Se eu estou falando em textos orais,
espontâneos e planejados, existe aí digamos, um conhecimento para a gente observar diante dessas situações. Vamos ver no quadro o que se refere a eventos comunicativos. Lembrando, eventos comunicativos relacionados a textos orais espontâneos e a textos planejados. Vamos ao quadro? Quais são os aspectos importantes de entender, de aprender nessas situações dos eventos comunicativos? Primeiro, qual é a situação discursiva? Então, por exemplo, se é formal, eu vou ter que ter pensar aí numa situação mais planejada. Se é informal, eu vou ter algo mais espontâneo. Imediatamente, qual é esse evento de fala? Será que é casual? Será que é casual? Será que é espontânea? Será que é profissional? Olha, em ambiente profissional é uma outra situação. Será que é institucional? Outra situação. O tema desse evento, onde vai acontecer esse ato comunicativo, será que é casual? Eu encontrei alguém e aí eu vou desenvolver uma fala em determinado sentido, contexto. Será que é prévio? Será que eu tenho um tema antes que eu preciso estudar? Então, quando eu tenho casual, eu não preciso estudar. Quando eu tenho um tema prévio, evidentemente eu vou ter uma preparação maior. Outra situação, qual é o objetivo desse evento? Será que é nenhum? Se eu não tenho nenhum, eu não tenho que me preparar. Se eu tenho um evento, um objetivo prévio, evidentemente eu vou ter que planejar essa fala de apresentação, não é? Outra situação, o grau de preparo necessário para a efetivação do evento. O grau está relacionado a pensar exatamente o contexto, né? Quem são as pessoas envolvidas, o que é necessário para se preparar. Outra situação, quem são os participantes, qual a idade, porque a linguagem vai se moldar de acordo com a linguagem, com a idade, com o sexo, com a posição social, com a formação, com a profissão, com as crenças. Tudo isso está relacionado à modalidade oral, às falas. Depois, qual a relação entre os participantes? Se eu tenho uma fala com os amigos e conhecidos, evidentemente eu me comporto na linguagem de uma forma. Se eu tenho com inimigos, dificilmente a gente tem, né? Mas acontece, você também vai ter uma fala diferenciada. A mesma coisa com desconhecidos, com parentes, tudo isso aqui vai envolver a fala em si. Por isso, minha gente, que é importante a gente pensar em toda essa situação que envolve a fala. Qual é o canal utilizado para a realização do evento? Será que é face a face, de frente para a pessoa? Será que é o telefone? Será que é o rádio, na televisão, na internet? Tudo isso implica um posicionamento quanto à fala. O que é interessante a gente observar exatamente em que contextos nós vamos preparar essa fala para a gente se comunicar. O evento comunicativo envolve tudo isso aí que eu falei. Vamos ver agora um texto, aliás, um vídeo mostrando esses textos planejados. Vejamos os textos orais planejados. Ao contrário das conversas, os textos orais planejados requerem uma preparação prévia, ou seja, antes de falar, os participantes devem decidir e organizar muito bem tudo o que dirão. Existem distintos textos orais planejados, como, por exemplo, a entrevista, o debate, a conferência e o discurso. A entrevista é um texto oral baseado em um diálogo composto por perguntas e respostas. O entrevistado costuma ser uma pessoa de interesse público, como alguém especializado em um assunto ou uma pessoa famosa. Esse tipo de texto oral é muito comum na mídia. O debate é uma discussão planejada entre várias pessoas que têm diferentes pontos de vista. O debate tem sempre um moderador ou uma moderadora responsável que organiza a discussão. Para o debate, são selecionados temas polêmicos como saúde, alimentação, política, educação. A conferência consiste em apresentar um assunto científico, social ou cultural para um vasto público. Costuma ser extensa e requer bastante atenção. O objetivo da conferência é informar ou instituir. Por isso, quando a conferência termina, o público pode fazer perguntas. O discurso é parecido com a conferência, porém, nesse caso, o público não faz perguntas. Os temas do discurso costumam ser do tipo político, religioso ou militar.
mas também existem discursos de agradecimento, como os que são pronunciados nas cerimônias de premiação. Viram como é importante a gente saber sobre textos planejados, textos orais planejados? A escola tem que trabalhar exatamente isso. E num seminário, como é num seminário escolar? Como você se prepara? Vamos ver aqui alguns itens importantes. Primeiro, é a exposição oral em público, não é? Então, eu preciso planejar essa fala, planejar uma fala clara, coerente e objetiva. O que mais? Lembrar, minha gente, que é um ambiente formal. Você não vai falar de qualquer jeito nesse ambiente. Depois, é necessário preparar a apresentação com antecedência. É fundamental pesquisar o conteúdo, esquematizar e organizar as ideias. Depois, selecionar o recurso adequado para a apresentação de acordo com o assunto e disciplina. Se for, dependendo do que o professor pedir, você pode fazer uma maquete, você pode apresentar em cartolina, slides, gráficos, tabelas, infográficos, e isso vai depender do tema, né, do que você selecionou, do que o professor pediu. Depois, é importante abordar o tema dentro do tempo estabelecido. Por quê? Porque já que é um texto planejado, você precisa de uma organização que a escola vai dizer em quanto tempo, não é? E no debate escolar, como é o posicionamento? Olha só, é um tipo de interação comunicativa onde se expõe e se discutem diferentes opiniões sobre determinado assunto, lembrando da necessidade de estudar antes. Como é que é organizado? Primeiro, a gente sabe que o debate ele tem uma seleção prévia, né? A seleção do tema prévio. Então, você tem que se preparar. O aluno ou a equipe devem estudar o conteúdo para quê? Para formular argumentos. Gente, isso aqui é fundamental. Formular argumentos. Por quê? Porque você precisa dizer algo com consistência nesse debate. Depois, os participantes devem conhecer bem o assunto e defender um ponto de vista. O que é defender um ponto de vista, minha gente? É usar argumento para mostrar que você conhece o assunto e aí poder debater com outra pessoa que pensa contrariamente de você. Qual é o papel, então, do moderador? Eu tenho que ter uma pessoa para organizar essa fala e administrar como cada participante vai se apresentar. Então, o moderador organiza a fala de cada participante. E como o debate se finaliza? O debate finaliza com uma conclusão do moderador que resume as diferentes posturas e convida os ouvintes a formar a opinião sobre o tema, não é? Agora que vimos essa diferença entre textos orais espontâneos e textos orais planejados, a gente vai para o nosso momento de exercitar, tá bom? Primeira questão. Quanto aos textos orais espontâneos, é correto afirmar: A. Trata-se de uma comunicação não verbal. B. Os participantes compartilham a mesma situação. C. Não há interação entre os participantes. D. É necessário um roteiro previamente elaborado. Vamos ver a segunda questão? 2. Leia as informações sobre o gênero debate e indique a alternativa incorreta. A. O debate consiste em defender um ponto de vista com argumentos. B. Os participantes de um debate devem conhecer muito bem o assunto em discussão. C. As intervenções de cada participante devem ser breves. E D. O debate não precisa de moderador. Fiquem agora com esse momento e logo vamos voltar para resolver.
conseguiram resolver? Estava difícil, estava fácil, fizeram a análise direitinho? E aí, viram qual é a diferença entre textos orais espontâneos, textos orais planejados? Vamos agora resolver. Olha lá na tela. Primeiro, quantos textos orais espontâneos é correto afirmar? Trata-se de uma comunicação não verbal. B, os participantes compartilham a mesma situação. C, não há interação entre os participantes. D, um roteiro previamente, aliás, é necessário um roteiro previamente elaborado. O que vocês marcaram aí? Digam para mim, por favor. Se vocês marcaram a letra A, tá errado, tá? Vou logo avisar. Bora lá. A letra certa, gente, é a B. Porque nós estamos falando aqui de textos orais espontâneos. Lembrem-se, os orais espontâneos, eles não precisam de muita, digamos assim, de muito preparo, porque você está numa situação bem à vontade, normalmente com pessoas que você conhece. Então, vamos resolver, vamos entender por que as outras questões estão erradas. A letra A aqui, por que está errada? Será que um texto oral espontâneo, ele é da comunicação não verbal? Gente, a comunicação não verbal, lembrem-se, ela não precisa de fala, então isso aqui está errado, não se refere a espontâneo. Por que não é a C? Não há, olha só, a gente tem que analisar bem, não há interação entre os participantes. Como que eu posso ter uma interação oral espontânea? Como eu posso ter um diálogo espontâneo sem ter interação entre os participantes? Isso aqui está errado, não é, gente? A outra situação, é necessário um roteiro previamente elaborado. Como o próprio nome diz, é espontâneo, então eu não preciso ter um roteiro, me planejar quando a fala é espontânea, do cotidiano, não preciso de um roteiro elaborado. Vamos ver a segunda questão. Então, a letra certa aí, letra B, tá bom? Leia as informações sobre o gênero debate e indique a alternativa incorreta. Lembre-se, debate é do gênero, aliás, é do texto oral planejado. Eu preciso de uma organização, tanto o debate político, por exemplo, que existe toda aí uma organização por trás, quanto o debate mais simples na escola. Mas ainda assim eu tenho uma organização. Quanto a esse debate, o que é incorreto? Olha, está pedindo que está errado, incorreto. Bora lá. O debate consiste em defender um ponto de vista com argumentos. O debate tem essa finalidade de defender um ponto de vista? Será? Será que o debate e os participantes os participantes de um debate devem conhecer muito bem o assunto em discussão? O que vocês acham? Letra C. As intervenções de cada participante devem ser breves. E D. O debate não precisa de moderador. O que está errado aí? O que está errado? O que está errado, gente, é exatamente a parte do moderador. Vamos ver cada um agora. Eu vou voltar aqui, voltar na A, na B e na C, para a gente ver aí cada situação. Primeiro que o debate, ele consiste sim em defender um ponto de vista, nós já vimos isso. E o que é fundamental aí, lembrem, o que é fundamental aí? Argumentos. Nós precisamos argumentar baseado em situações que você já estudou antes, né? Assunto que você já... Precisamos argumentar baseado em situações que você já estudou antes, né? Assunto que você já estudou antes. Letra B. Os participantes de um debate devem conhecer muito bem o assunto. Devem mesmo, porque você não vai debater sobre o que você não conhece. É até feio, não se pode fazer isso. A letra C, as intervenções de cada participante devem ser breves. Sim, gente, porque senão vai se transformar num monólogo, né? Não pode se estender numa apresentação em debate, porque tem tempo aí planejado. E aí a D, que está errada, né, que nós vimos, o debate não precisa de moderador. Precisa sim, porque senão vira uma bagunça. Eu preciso desse texto organizado, aliás, desse momento comunicativo organizado. E aí, acertaram as questões? Pois agora a gente vai para o resumo do conteúdo. Como podemos resumir essa aula? Primeiro, que a gente tem que pensar que a oralidade, ela está a todo momento presente. Em que situações você organiza sua fala, você planeja? Como você se comporta linguisticamente,
da sua fala para essas situações. Isso é muito importante a gente pensar nesses textos espontâneos que a gente vai produzindo no dia a dia e nos planejados, quando você é, digamos, colocado numa situação que você precisa fazer uma declamação, precisa debater, precisa se expor publicamente e não é fácil você estar sendo olhado em determinada situação e ter que produzir textos. Dá nervosismo, é normal, dá uma insegurança, por isso que nós temos que nos planejar para atender aí essa necessidade imediata quando os textos são organizados e que tem essa situação. Vamos ao quadro ver rapidinho. Primeiro, a oralidade, gente, ela é parte importante da comunicação humana, está presente em várias situações da vida cotidiana. Inclusive, incluindo os espaços, os espaços formais, que são nesses espaços mais formais que você vai ter que organizar o seu texto, a sua fala. Você tem que pensar num texto mais articulado, com menos gírias, dependendo da situação, você não pode falar determinadas palavras, e tudo isso tem que ser pensado. Por isso, temos o texto oral espontâneo. Qual é o texto oral espontâneo? São as conversas. Essas conversas não precisa de roteiro. Você vai encontrando as pessoas e normalmente, naturalmente, você vai conversando e vai apresentando aí textos mais espontâneos. E também eu tenho o quê? Os textos planejados. É nesse planejado que a escola entra, digamos assim. Por quê? Porque eu preciso de um outro posicionamento para apresentar seminário, para fazer uma apresentação ou uma exposição oral, quando você declama um poema, como foi apresentado também nessa aula, para você debater, né? Um debate precisa disso, ou um discurso. Em que situações vocês vão apresentar um discurso? Então, gente, é fundamental o quê? Conhecer a organização e a estrutura desses textos. Gente, quando a gente fala em estrutura, existe aí um esquema a ser seguido, não é? Para esses textos planejados. O quê? Porque eu vou usar a oralidade de acordo com o quê? De acordo com a situação. Qual é a situação? Como que ela exige? Qual é o meu posicionamento, a minha postura, a entonação? Como eu vou olhar para a plateia? Como eu vou me organizar para essa apresentação, tá bom? Agora sim, nós vamos para o nosso momento das considerações finais. E assim vamos finalizando mais uma aula de língua portuguesa sobre textos orais espontâneos, textos orais planejados. Espero que vocês tenham observado aí essa diferença e principalmente a importância dessa modalidade de fala, que é diferente da escrita, não é? A escrita sim precisa de um planejamento, evidentemente, mas a fala a gente tem que trabalhar. Se necessário treinar, se necessário declamar um poema, por exemplo, ir à frente do espelho e ficar treinando, tudo bem. Por quê? Porque exige aí sim um empenho maior e uma atenção maior, tá bom? Muito obrigada por esse momento, espero que tenha ficado assim tudo claro e voltamos na próxima aula, tá bom? Muito obrigada!